Talvez você ouviu falar que toda promessa passa pelo teste do tempo, exatamente. E também já ouvimos falar que existe um tempo de Deus para que a promessa se cumpra na nossa vida. Se não cumpriu ainda, é porque não chegou o tempo de Deus. Nós temos que analisar caso a caso, né? Nós temos que analisar essa questão do tempo de Deus. Por exemplo, tem pessoas que nós mesmos muitas vezes usamos essa palavra e achamos que se a promessa que Deus fez para nós, né, que Deus proferiu para nós, né, prometeu para nós de acerca de termos alguma coisa ou de alcançar alguma coisa, está demorando porque Deus não quer, porque Deus não é o tempo de Deus para nós, por isso está demorando. Eu, estudando a palavra de Deus, nós temos que entender o que é uma profecia e os tipos de promessa que realmente Deus pode demorar se cumprir ou não, né? Por exemplo, eu vou citar aqui Israel indo saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Todo estudioso da palavra de Deus sabe que não iria demorar 40 anos para chegar à Terra Prometida, né? Não demoraria tudo isso, certo? 40 anos jamais. E a vontade de Deus, que Israel, por 400 anos que ficou escravo do Egito, era sair da Terra Prometida, sair da Terra do Egito e herdar a promessa, ou seja, estar na terra que emana leite e mel. Israel estava sofrendo no Egito. A vontade de Deus é que Israel sofresse de novo no deserto? Não era. Mas eu quero te dizer uma coisa sobre isso. A maioria do exército, ninguém de Israel, a não ser Josué e Caleb, herdaram a terra da promessa, não herdaram, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Eles morreram no deserto sem ver a promessa se cumprir. Era a vontade de Deus dele morrer no deserto? Não, Deus prometeu para eles tirá-los do Egito, né, e levar para uma terra que emana leite e mel, sem sofrimento. Mas o que fez eles perder a promessa? Muitas das coisas: pecados, desobediência, discórdias, idolatria, avareza, vaidade, cobiça, enfim, tudo aquilo que está nos 10 mandamentos e outros mais, quebra de aliança, tudo isso levou Israel, murmuração principalmente. Eles viram o que Deus fazia na vida deles ali, mas murmuraram contra o Senhor. Isso não levou eles não herdar a terra da promessa. Então, o tempo de Deus, na verdade, o tempo de Deus agir na nossa vida é para amanhã, mas o tempo é nosso. Sim, tempo significa dias vivido, né? Se cumprir no tempo certo, são dias vividos. Tem promessa que é no tempo certo. Aliás, quando falo no tempo certo, quer dizer quando eu e você estiver preparado para receber a promessa, né? Porque muitas das vezes eu e você, aliás, a maioria não, Deus nos promete, mas primeiro ele quer que eu e você viemos estar preparados para herdar a promessa. Tem muitas pessoas que não viram a promessa acontecer, né? Tem muitas pessoas que demoraram para alcançar a promessa. Aí eu posso falar da minha vida, de mim mesmo. Teve promessa na minha vida que não se cumpriu ainda. Por quê? Por causa dos meus próprios erros, das minhas próprias falhas, né? Eu sei muito bem que isso tardou. Ou seja, eu não estava preparado para receber a promessa do Senhor feita a mim. E eu não falo ministerialmente não, né? Não falo isso, dons, talentos, isso aí não é meu. Isso aí é para Deus nos dar, segundo o que nós vamos buscando. Quanto mais eu busco o Senhor, mais Deus me dá. Quanto mais eu pego esses dons que eu tenho e faço eles multiplicarem e uso esses dons, Deus vai acrescentando. Mas isso é para a honra e glória dele isso daí, não é meu. Não é para mim se tornar uma estrela, um popstar. Não é isso não. Tem promessas e profecias. Tem profecias que Deus determinava o tempo que ia acontecer, né? Ele falava o tempo que ia acontecer. E tem promessas que Deus não falava o tempo que ia acontecer. Ele falava simplesmente, como fala lá em Deuteronômio: se atentamente me ouvir a minha voz e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Isso não é promessa? É uma promessa, mas atentamente ouvir a minha voz e me obedecer em todos os meus mandamentos. Se a pessoa não obedecer a Deus em todos os mandamentos, não seguir regra,
A promessa de comer o melhor dessa terra não vai acontecer, não vai. E nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos muito disso. Então, ó, toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa passa pelo teste do deserto. E lá nós somos testados. Lá no deserto nós temos que ser lapidados. É lá que vamos ver se realmente nós merecemos a promessa feita por Deus. Se eu e você não agir de forma correta, é injusto Deus nos dar algo que muitos pagaram alto preços, obedeceram, mataram o seu eu, negaram a si mesmo e alcançaram a promessa. Eles pagaram um preço alto. Promessa feita, promessa realizada. Agora eu e você queremos que Deus nos promete e ainda, tipo assim, nós jogamos essa culpa em Deus, né? Se Deus não deu a promessa para nós, porque não é tempo ainda, demora 10, 20, 30 anos. Porque Deus ia demorar 30 anos, 10 anos, 5 anos. Não, toda promessa é feita por Deus. Deus quer dar para você agora, amanhã. Só que você e eu não estamos preparados, nós não fazemos jus disso e nós não merecemos, certo? Tudo é por merecimento. Tudo é merecer. Nós temos que negar nosso próprio eu. Nós temos que olhar para tudo que Israel cometeu no deserto. E nós cometemos muitas das coisas que eles cometeram no deserto. E isso atrapalha. Isso tarda a promessa. Está tardando a promessa na sua vida. Então não deve jogar tudo a responsabilidade, a culpa para Deus. Porque se Deus não deu, porque não é tempo. Não é assim. O tempo é nosso. Deus, Ele coloca a gente no tempo, no deserto, nos dias. E nesses dias, se eu e você olhar para nós, negar nós mesmos, parar de agir conforme o nosso próprio eu, parar de olhar para o nosso próprio umbigo e começar a se entregar mais a Deus, glorificar a Deus, e no deserto ser gratos a Deus, agradecer a Deus e não murmurar e não reclamar, a promessa vai chegar. Mas enquanto eu e você estiver reclamando, murmurando, agindo de forma errada, pecando, agindo diante dos olhos de Deus, não dos homens. Os homens não podem ver, mas Deus vê tudo. Isso está tardando nossa promessa. Vaidade, avareza, cobiça, ira, contenda, falta de perdão, fala mal, fofocar e etc. Muitas coisas nos atrapalha. A promessa demora a acontecer por nossos próprios erros. Não é que é o tempo de Deus para acontecer, é que o tempo é nosso para a gente decidir tomar o caminho certo, reconhecer quem somos, nos posicionar em Deus para que as promessas aconteçam em nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida amanhã. Depende de você. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa depende somente de nós para acontecer. Deus abençoe.